No tabuleiro de war da geopolítica mundial, Lula continua correndo atrás dos seus objetivos. Um dos focos do presidente continua sendo o BRICS, e dessa vez, a carta que ele apresentou na rodada é poderosa e vai conquistar o banco do BRICS, a ex-presidenta Dilma Rousseff. Para quem não tem acompanhado, acho que a maioria das pessoas tem acompanhado os nossos vídeos aqui no Meteoro, a gente já falou em 2 ou 3 ocasiões aí do BRICS. Inclusive, nós tivemos essa capa aí que o pessoal também tirou bastante sarro, que é a capa de um vídeo em que a gente falou um pouquinho sobre o interesse do Lula no BRICS e de criar uma moeda comum e tudo mais. Dando continuidade a esse jogo de geopolítica, né? A gente usou o War ali, deu bastante comentário no chat, o pessoal achou interessante a capa. A gente tem aqui mais uma notícia agora, na verdade um trecho de uma notícia, de uma conversa da Mônica, que é jornalista, que vai trazer algumas informações. O Lula tá querendo mandar Dilma pra China, Mônica? Bom dia. É que eu tinha falado que o Fernando Haddad discutia aqui qual seria meu assunto hoje. Eu falei, vamos nos dois. Vai gostar mais desse, né? Não, porque assim, o que o Haddad tem que fazer quando voltar dos Estados Unidos, né? São as coisas emergenciais que o ministro da Fazenda, que tem uma pauta absolutamente insana, mas quais são as prioridades que ele tem que resolver? E uma delas, o Megali, é justamente tirar o presidente do Banco do BRICS, Marcos Troirro, para colocar a Dilma no lugar dele, né? Isso a gente noticiou ontem na Folha de São Paulo, em primeira mão, mas qual que é o problema? O Lula está com pressa disso, por quê? Porque o Lula quer chegar na China em março, levando a Dilma Rousseff com ele, no cargo de presidente do Banco do BRICS. O Banco do BRICS é de uma importância enorme, né? O Banco do BRICS ele é um banco que ele é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os países emergentes. Ele tem 50 bilhões de dólares de investimento, para investimento. É uma decisão colegiada para onde vai o dinheiro. Então, ele é, segundo eu até ouvi ontem, de uma pessoa importante que faz esse planejamento, ele seria a única fonte estável e rápida de financiamento com a qual o Brasil poderia contar para começar a deslanchar diversos projetos. Então, você veja a importância desse banco. Ele é um banco que está só no meio da Rússia e da China, né? Que hoje são os grandes atores globais, né? Que vão definir para onde vai o mundo nas próximas décadas. Então está aí, a Dilma é amiga dos chineses, a ex-presidente Dilma Rousseff, os chineses adoram a ex-presidente Dilma Rousseff porque ela já falou, inclusive, que a China é um farol, né? Perto das coisas sombrias que se vê nas sociedades ocidentais, é um exemplo. Ela não elogia o governo chinês, ela elogia a China, o povo chinês, a civilização chinesa, né? E ela fez esses elogios no lançamento de um livro recentemente, isso obviamente agradou, foi música para o ouvido dos chineses. Então a presidente Dilma Rousseff tem uma boa relação com o Putin, com o Vladimir Putin, teve uma boa relação quando ela era presidente, porque ela era presidente quando teve a Copa no Brasil, e depois a Copa seguinte foi na Rússia, então ele veio ao Brasil, ela conversou muito com ele. Pois é, a gente está vendo que existe uma sabedoria, existe uma expertise por trás desses movimentos nesse tabuleiro. O Lula não está simplesmente querendo encaixar a Dilma em algum cargo que seja só para agradar, né? Isso a gente vai falar mais sobre o PT depois, em outro vídeo, sobre essa questão de só encaixar pessoas por encaixar pessoas. Isso aqui é uma parte de um jogo, de um tabuleiro mesmo, de conquistar. E é muito importante, dentro do atual cenário, essa questão. E nós vimos ali no vídeo que a Mônica Bergamo, ela falou sobre o trabalho que o Haddad vai ter como ministro da Economia. E aí nós temos aqui a notícia já da UOL falando que Haddad pede a saída do presidente do Banco do BRICS. Por que eles estão pedindo a saída desse presidente? Não só para que a Dilma possa assumir, mas também porque esse Marcos Troirro, ele tem um mandato de 5 anos e ele já se referiu ao Lula como presidiário. O Haddad já abriu diálogo com esse presidente, o Marcos Troirro, para que ele renuncie à presidência da instituição, conhecida também como Banco do BRICS. É o grupo que reúne Brasil, Índia, China e África do Sul. O mandato dele vai até 2025. E é óbvio, ele já
ele sabe que ele não é uma pessoa que está agradando, ele sabe que ele perdeu prestígio dentro do BRICS, exatamente porque agora nós temos uma nova direção dentro do governo brasileiro, que voltou a ter um presidente que começou a atuar novamente como um protagonista dentro de vários ambientes internacionais. E agora nós temos também a informação, né, do Lula. Ex-presidente Dilma Rousseff vai comandar o banco do BRICS, decide o governo Lula. O governo Lula acertou com seus parceiros a indicação da ex-presidente Dilma para comandar o novo Banco de Desenvolvimento e instituição do bloco. Anderson, é uma questão que vai muito além de só ocupar um cargo e de só estar ganhando protagonismo internacional. Como nós vimos ali, existe um interesse também financeiro, já que o banco tem muitos recursos, ou recursos que seriam importantes e interessantíssimos para a gente colocar em prática já a vários projetos que o governo tenha para desempenhar, né? O Brasil ficou fechado, né? Foram 4 anos que o Brasil protagonizou, é engraçado até falar, né? Porque não protagonizou nada com o governo Bolsonaro. E esse papo que você teve aqui com a Jana sobre a questão, quando for falar da Carol Prona, né? Que ela ocupou um cargo e daí utilizaram a esposa, né? Do Chico. Isso daí também é interessante falar que essas pessoas que são contratadas para esses cargos, não dá para brincar, né? Então, são pessoas qualificadas. E por que eu estou falando isso? A Dilma, ela literalmente estava estudando. Ela está estudando há muito tempo. Uma das coisas que ela está fazendo há bastante tempo é ler jornais chineses, por exemplo. Ela tem tradutores e ela está se preocupando há muito tempo em fazer essas leituras para cada vez mais estar por dentro, porque uma coisa você está... Não, e sem contar que... Não, só um comentário. Sem contar que ela é graduada em economia, ou seja, ela tem também formação acadêmica, formação técnica nessa área. Não é que você está só dando um espaço para uma pessoa aleatória. Não, primeiro que ela foi presidenta do Brasil, daí você tem uma pessoa que é graduada para isso e está preocupada, sim, né? E o Lula, ele é um estrategista mor, né? Daí você vê que ele foi nos Estados Unidos. Primeiro quero parabenizar a saída, ver a Aniele ali, independente de ser o Biden, mas por uma moça preta, né, que é oriunda de Quebrada, para falar com o presidente dos Estados Unidos de igual para igual, com respeito, isso foi muito legal e mostra que tipo de geopolítica que o Lula está fazendo. Ele está conversando com todo mundo, mas não é só uma conversa para falar eu cheguei. Ele já tem mandato, tem experiência, daí tem o Mercosul. Você viu que ele acalmou aqui o Uruguai, aí está conversando com a China, pode pôr a Dilma num lugar de estratégia. E a Dilma tem total... E o que mais me animou nessa possível ida é justamente ver que a Dilma estava conhecendo a China. Ela estava lendo os jornais chineses, ela estava tendo uma preocupação, ela não vai chegar lá sem precisão de... Ela está acompanhando muito de perto a China e isso vai ajudá-la muito. E eu tenho certeza que ela vai fazer um ótimo trabalho numa pasta que é de suma importância, né? Já pensou que legal? Até voltando num corte que nós fizemos lá atrás, do Freixo, falando de facilitar viagens a Cuba, né? Pensando isso a longo prazo, a facilitação de viagem para os BRICS também seria maravilhoso, né? Índia, China, né? O Lula está falando que vai, com certeza, né? Mas eu vi ontem que ele vai para o continente africano também. Isso tudo é extremamente importante, até porque tem dinheiro nesses lugares. Não é uma viagem só para brincar ou para mostrar para o mundo. Não, tem dinheiro, tem muita produção, né? Tem muita coisa boa para a gente trocar. E para a gente sair também dessa dependência também dos mesmos. Eu acho que vai dar para fazer muita coisa boa. Gostei, da mesma forma que eu gostei da indicação do Haddad, achei muito boa. Acho que essa da Dilma também é maravilhosa, até porque ela está se preparando há muito tempo para estar nesse lugar. Perfeito, Anderson. Eu também concordo com a indicação. Acho que é um bom nome, é um ótimo nome. A Dilma, ela foi uma grande vítima de um jogo político, de um golpe parlamentar. A gente fala golpe porque uma questão que a gente tem que olhar é
que não existe só o direito. O direito não é a única lente que nós temos para olhar os acontecimentos históricos e políticos de um país. Ele é uma das lentes. E você olhar apenas para a formalidade que foi seguida dentro de um movimento chamado impeachment, chamado impedimento de um presidente, ele é muito raso e muito limitado. Né? Nós temos a história, nós temos a sociologia, nós temos vários outros mecanismos de interpretação dos acontecimentos políticos do nosso tempo. Então, ela foi vítima de um golpe, e eu gostaria muito de vê-la aí. Eu gostaria de ter visto ela entregando a faixa, mas a entrega da faixa foi uma questão sensacional, foi maravilhosa aquela cerimônia, mas eu acho que a Dilma está indo para um lugar que ela merece e vai desempenhar um papel muito importante. Afinal de contas, ela vai ser gerente da conta do Brasil lá do BRICS, né? Então, isso é bastante legal. E ela merece um cara. Eu também, eu defendi publicamente muitas vezes que ela passasse a faixa. Mas o simbolismo daquilo que foi feito, subindo a rampa, aquilo lá é para a história não só do Brasil, da América do Sul, eu acho que é para a história do mundo. Foi muito bem feito aquilo e retratou todas as pessoas que sofreram em 4 anos de governo Bolsonaro, que estava agora falando, olha, agora a gente tem perspectiva, não vai ser fácil, mas junto a gente vai conseguir reestruturar isso aqui que foi destruído. E Dilma não poderia ficar de fora, de jeito algum, né? Porque o que ela sofreu... Mas eu também tenho uma outra concepção também em relação à questão do impedimento da Dilma. Quando eu a vi andando de bicicleta naquela semana, como é bom você ter certeza que você faz o certo. Você pode errar coisas ali administrativas, acertar coisinhas pequenas, mas quando você é honesto, como é diferente, né? Ela simplesmente estava tranquila, como ela sempre esteve. Ela falou assim, vocês vão ver o que vocês estão fazendo. Ela sempre avisou. E foi em tudo que a gente viu depois. E ela tinha a tranquilidade de uma mulher que já tinha sofrido nos campos, no período da ditadura, que não foi fácil. Não é qualquer um que aguenta o que ela aguentou, não. Ela foi julgada de cabeça em pé por um congresso, assim como ela foi julgada de cabeça em pé por uma corte militar na época em que ela foi presa e torturada. E nunca perdeu a dignidade, nunca baixou a cabeça. Então, a Dilma é uma das pessoas mais fodas da história desse nosso país. Com erros e acertos, ela representa muito para a nossa história, sua imagem, sua dignidade, sua honestidade, sua resiliência. Então, assim, espero muito que ela volte a desempenhar muitos papéis importantes e que comece aí com essa questão do BRICS no Brasil.